Daí, pessoal, mais uma resolução. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em peças de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças, né, quantos pedaços aí de tábuas cortadas. Essa questão aí é a questão, uma das questões do Enem do ano de 2016. Então pensa assim, ó, eu preciso cortar, deixa eu colocar aqui os dados primeiro. Eu tenho 40 tábuas de 540 centímetros. Eu tenho também 30 tábuas de 810 centímetros. E tenho ainda 10 tábuas cada uma com 1080 centímetros. Então olha só, eu tenho que cortar esses comprimentos, mas do mesmo tamanho, né? Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar, como ele quer o maior tamanho possível, eu tenho que calcular aí o máximo divisor comum. Quer dizer, o maior tamanho comum para 540, 810 e 1080. Eu quero o maior valor comum nessas três medidas. Então, vou resolver isso através do MDC, né? Então, vou fazer aí o MDC, o máximo divisor comum entre 540, 810 e 1080. Então vou armar MDC, vou fazer MDC pelo processo de fatoração simultânea. Então é semelhante ao MMC. Coloco um do lado do outro. 1080. Faço aquele traço, né, vertical típico do MMC. Qual é a diferença do MMC? Que agora, para fazer aqui as divisões, fazer a fatoração, eu só posso fatorar os três ao mesmo tempo. Eu não posso, tipo, fazer por 2, aqui colocar 270, sei lá, isso aqui não desce, repetir. Não posso repetir ninguém. Eu só posso usar um fator que seja comum a todos. Então, começando justamente por 2, porque todos dão por 2. Aqui dá 270, metade 405, 1040 dá 540. 500, metade 80, 40. Dá ainda por 2, não dá por 2, ó, por causa do 405. Então eu não posso pensar assim, faz por 2, bota aqui 135 e aqui tu vai repetir o 405. Isso não pode, tá? No MDC não dá para repetir. Então não dá por 2, mas dá por 3. 2 mais 7, 9, 4 mais 5, 9, 5 mais 4, 9. Então dá por 3. Aqui eu tenho 90. Aqui eu tenho 135 dividindo por 3. E aqui por 3, 54, 18, 180. Dá por 3 mais uma vez. Aqui vai dar 30. Aqui dá 45 e aqui 60. Dá mais uma vez por 3. E aí vai dar 10, 15 e 20. Não dá mais por 3. Pelo 10 e pelo 20 não dá mais por 3, mas dá por 5. E aqui vai dar 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4.
E agora não dá mais para continuar, então finaliza aqui. Então o resultado do MDC, o que que é? O MDC é 2 vezes o 3, vezes o 3, vezes o outro 3 e vezes 5. São os fatores aqui que eu obtive. E aí, fazendo isso, eu tenho aqui 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, 10 vezes 27, 270. Então, tá aí o tamanho máximo da tábua. 270 centímetros, ou seja, 2,7 metros. Mas aí o que acontece? Tem uma condicional aqui, ó, que diz que as novas peças devem ficar do mesmo comprimento, ok, com o maior tamanho possível, ok, mas com comprimento menor que 2 metros. E aqui eu obtive 2,7 metros. Bom, então o que eu faço? Divido por 2, né? Porque se eu dividir por 3, eu tenho um tamanho menor que dividir por 2. Se eu divido por 4, é a mesma coisa. Então eu vou dividir pelo menor número possível inteiro, que não seja o 1, né? Porque 1 vai ficar a mesma coisa. Então eu vou dividir aí 2,7 por 2, porque se eu divido pelo número menor inteiro aqui, eu vou ter o maior valor possível de resultado no comprimento. E aqui eu tenho 1,35 metros. Agora sim, ou 135 centímetros, que é a mesma coisa. Então tá feito. Então a resposta aí é 135 centímetros. Isso cada pedaço. Bom, agora pensa comigo, ó. Cada tábua, aqui ó, cada tábua de 540 centímetros tem alguns pedaços de 135 centímetros. Então vou fazer isso, ó. 540 vou dividir por 135. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o número de pedaços de cada tábua de 540 centímetros. 540 divide por 135. 540 por 135. 2 vezes 135 dá 270. 270 com 270 dá 540. Então isso vai dar 4 vezes. Então significa que cada tábua de 5,40 ou de 540 centímetros me dá 4 pedaços, porque cada pedaço é 135. Mas como são 40 tábuas, multiplico isso aqui por 40. E aí eu tenho aí 160 peças, né? Ou 160 pedaços. O mesmo eu faço aqui com 810. Ó. 810 eu vou dividir por 135 para descobrir o número de pedaços de cada tábua de 810. Aí vamos fazer aqui, né? 810 por 135. 2 vezes 135 dá 270. 3 vezes 270 dá 810. Então acho que aqui é 6 vezes, né? 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. Vão 2. 6 e 2, 8. 6 pedaços. Então eu tenho 6 pedaços para cada tábua de 810. Como são 30 tábuas, então são 6 vezes 30 tábuas. 6 pedaços de cada tábua, vezes 30 tábuas. Eu tenho mais 180 pedaços de 1,35. E agora eu faço o mesmo raciocínio com 1080 centímetros. Divido 1080 por 135. 1080 por 135. 1080 por 135. Tem que ser um número par, né? Porque aqui, ó, par para dar 6, para dar um número par vezes 5, finalizar com 0. Então vou pensar aqui, 6 já deu 810, vamos tentar, acho que 8, né? 8 vezes 5, 40, vão 4.
8 vezes 3, 24 e 4, 28, tá fechando. 8 vezes 1, 8 e 2, 10, fechou. Então são 8 pedaços. Como são 10 tábuas, então são 8 pedaços de cada tábua, vezes 10 tábuas, eu tenho aí mais 80 pedaços. E aí o número de pedaços, então, 160 com mais 180 com 80. Isso vai dar aqui 0, 6, 14, 22. Vai o 2, 3, 4, 420 pedaços ou 420 peças, cada uma com 135 centímetros. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, né? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.